Bom, Queijaria Mineira é reconhecida em publicação de 50 anos do Sebrae. Fundada por Oswaldo Filho, a produção já soma mais de 40 prêmios nacionais e internacionais. E a gente vai falar ao vivo com o produtor de queijos, Oswaldo. Oi, Oswaldo, bom dia para você. Muito bom, né, esse reconhecimento. Ou seja, além de já ser aí ter, né, toda essa premiação nacional e internacional, eu imagino que estar numa publicação de 50 anos do Sebrae realmente também faz toda a diferença. Por quê? Porque ela motiva também os pequenos negócios, gera oportunidades e realmente enriquece as histórias de pessoas que realmente têm esse legado do empreendedorismo, né? O como que funciona e depois de passar pela questão do processo de pandemia e tudo mais, como que foi, né, para o negócio de vocês? A gente se falou na época em várias oportunidades para realmente levar o produto para o mercado digital, acabou dando certo. E como é que está hoje, né, todo o histórico de vocês? Bom dia. Bom dia, Renata. Prazer falar com você. Uma satisfação muito grande estar aqui de volta no programa Bem da Terra, né, no canal Terra Viva. Então, a notícia boa aí é que o Sebrae está completando 50 anos, né, em 2022, e nós somos o case de sucesso deles aí do mês de novembro. Saímos num livro deles, 50 anos de pequenos negócios e grandes histórias, né? E o legal também é que no calendário do Sebrae do mês de novembro tá com o QR Code, tem essa história aqui também para inspirar outros empreendedores e produtores aí em todo o Brasil. Exatamente. Como é que você procurou detalhar, colocar os seus passos, a sua história, até para quem não conhece ainda, né? Muita gente já sabe de todo o histórico aí da família de vocês, dessa relação com os queijos, queijaria artesanal, mas divide aqui um pouco para a gente, né? Todo esse início desse projeto, dessa trajetória que é tão bonita. Verdade. Então, Renata, o apoio do Sebrae para nós foi fundamental. Em 2009, a minha mãe pediu para eu visitar o seu Batistinha, que era um produtor de queijo, é um produtor de queijo aqui de Alagoas, né? Ele estava passando dificuldade para escoar a produção dele, a pessoa que comprava o queijo dele estava dando um cheque para 40 dias, pagava um preço irrisório no queijo, e aquilo me incomodou muito, né? Aí, por Deus, veio assim, vende queijo pela internet. Eu falei, tô ficando louco, vender queijo pela internet, isso em 2009, né? E daí, novembro de 2009, aí veio um sentimento de novo, vende queijo pela internet. Aí pesquisei, não encontrei ninguém que fazia isso no Brasil, né? Entrei em contato com o Sebrae de São Lourenço. É a Tiziana, que hoje ela é coordenadora do Sebrae do território Mantiqueira, ela me deu um apoio, né? Ela vibrou com a ideia, falou, Oswaldo, ideia inovadora, pioneira no Brasil, né? Então vai dar certo. Então ela me deu um monte de material para estudar, né? E-book, comércio eletrônico, plano de negócios. E aí comecei com o apoio do Sebrae, com a ajuda do Sebrae, desenvolver um plano de negócio. O interessante, Renata, é que aqui, na época, não tinha asfalto ainda. Então, nenhuma transportadora queria vir coletar. Quando eu cheguei para fazer a parte da logística, eu identifiquei esse problema. Aí fui no correio. Aí a mocinha do correio, uma história até engraçada. Ela olhou na lista de proibido e falou assim, não pode droga, cobra, répteis, formiga, abelha, mas queijo não é proibido. Se não é proibido, é permitido, né? Nos primeiros 2 meses, né, a Queijo da Lagoa MG foi fundada em novembro de 2009, né? Nós vendemos 3 pecinhas de queijo, Renata. Hoje, o nosso contrato de postagem mantém a agência dos Correios aberta aqui na Lagoa. Então, é muito gratificante isso aí. Existe uma média, assim, de queijos que vocês comercializam, que vocês conseguem promover, né? Fora a questão regional, Sim. Oswaldo? Verdade. Além de manter a agência do Correio aberta, hoje nós estamos comercializando cerca de 3 toneladas por mês, graças a Deus. Tem funcionado esse processo de produção, também o tipo de leite, enfim, porque é um queijo Sim, diferenciado, né? É uma é, queijaria artesanal. Então, explica aqui pra é. gente como é que funciona esse processo de vocês, que de fato é diferenciado também. Vou explicar. Só lembrando, Renata, o meu bisavô, Jeremias Sene, ele era tropeiro e colocava os queijos embalados dentro de folha de bananeira, em folha de bananeira, dentro de balaio de bambu, colocava em cima do lombo dos burros e levava pela Serra da Mantiqueira para comercializar no Vale do Paraíba, né, em São Paulo, e por vezes ali para Resende, no estado do Rio de Janeiro. E na caixinha da felicidade
Eu fiz questão de colocar aqui um trançado de bambu para lembrar, né, a caixinha da felicidade lembra os balaios de bambu no meu bisavô Jeremias Ceni, né? Perdão, qual foi a pergunta que você fez? Eu acabei contando do meu avô e acabei esquecendo a pergunta, Renato. Perdão. Não, isso é muito legal, porque promove, né, as raízes, o conhecimento e tudo Sim, que você vem fazendo. sim, Eu quis perguntar lembrei. sobre o processo Aham, de produção de vocês, por ser uma queijaria artesanal, diferenciada, o tipo de sim, leite, animais utilizados, né, sim, para você bem mostrar lembrado. realmente todo esse valor agregado que o queijo de vocês, por que que ele é tão reconhecido nacional e internacionalmente? Eu tô aqui com o queijo e a faca na mão, viu, Renato? Tô falando com você, tô com o queijo e a faca na mão aqui. Pode Olha, o mandar para nosso cá. queijo, vou mandar para vocês aí, com o maior prazer. Renata, o queijo, há 100 anos atrás, o italiano Pascoal Popa mudou para cá com a esposa dele, a dona Luísa Altomari, que era professora, ela que deu ideia para ele dele comprar leite dos vizinhos e ele começou a fazer o queijo usando uma receita italiana. Por muitos anos, Renata, o nosso queijo foi conhecido como parmesão de Alagoa, né? Só que aí, quando a gente começou a trabalhar com queijo em 2009, né, em 2010 eu conheci o Bruno Cabral, mestre queijeiro lá em São Paulo, e ele que me falou que o queijo nosso não era parmesão, que era um queijo artesanal. Até uma história engraçada, Renata, porque mineiro é desconfiado, né? Eu marquei de encontrar com ele no estacionamento do Habib's, na Edgar Facó, lá em São Paulo, né? Aí ele me falou isso. Quando ele me falou que o nosso queijo não era parmesão, eu falei, como assim não é parmesão? Depois de muito estudar, aí fui descobrindo que o queijo parmesão no Brasil é feito pela indústria, em grande escala, com corante e conservante. Então eu descobri a importância do terroir, né, que é o território, as condições ambientais, as condições naturais de um território, de uma região, de um local, né, o clima, a pastagem, a altitude, o solo, a vaca. Aqui a maioria das vacas aqui são mestiças, né, gir com holandês. Então o leite daqui é um leite muito gordo. Então a riqueza microbiológica do sorofermento, né, lá na canastra chama de pingo, aqui a gente chama de fermento, chama de sorofermento, né? Então aquela riqueza microbiológica que está ali naquele sorofermento, somado aos fatores humanos, né? Ao saber fazer o queijo, a tradição já centenária, toda essa história e essa cultura confere singularidade no queijo. Então, em 2009, eu fiz contato pela Prefeitura Municipal com a Embrapa Gado Leite de Juiz de Fora, né? Iniciou-se um diagnóstico, uma caracterização do queijo artesanal Alagoa. O governo de Minas abraçou a causa através da Emater, do IMA, da IPAMIG, né? Depois de 10 anos, ao longo de 10 anos de estudo, de trabalho, nós conseguimos a certificação queijo artesanal Alagoa. Então, hoje, Alagoa tem uma lei que reconhece e oficializa o nosso queijo artesanal Alagoa. Um queijo único, um queijo ímpar, um queijo singular. Muito bom. E vocês usam várias raças, né, para produzir esse queijo? Como é que funciona também, Osvaldo? É, a predominância aqui, Renata, é o girolando, né? É mestiço. São vacas mestiças. Entendo. E o E aí, leite é muito bom. claro, imagino, né? E esse processo de produção, ele tem toda essa singularidade que você trouxe para nós, né? Então, vem desde a época, né, mais tradicional que você comentou, até dos seus avós e etc. E aí ele foi ganhando ainda mais, digamos assim, capacitação, profissionalização. Você foi incorporando, por meio de parcerias com essas entidades, associações, para realmente garantir, né, sustentação para a sua atividade. Então, isso também, esse lado empreendedor seu, fez toda a diferença, né, Osvaldo? Verdade, fez sim. Foi um divisor de águas, Renata. O apoio também, além do Sebrae. O Sebrae é um grande parceiro desde 2009, né? O programa Origem Minas, né? Que deu uma vitrine para a gente aí em vários eventos, em várias feiras, né? O programa Sebrae Tech também capacitou bastante. A gente desenvolveu vários trabalhos através do Sebrae Tech. E um grande apoio também, Renata, que vale falar aqui, é da FAENG. Em 2017, a FAENG me convidou para poder participar de uma missão técnica na França. E no 8º dia, foram 10 dias de viagem na França, né, fazendo curso, conhecendo fazendas e produção de queijo na França. E também, no 8º dia, teve o Mundial do Fromage.
é tipo a Copa do Mundo de queijos, né? Então tinha mais de 600 queijos de 42 países e o nosso queijo, o queijo Alagoa, ganhou medalha de bronze pela primeira vez na história. Então foi um divisor de águas para a cidade de Alagoa, beneficiou não só os produtores parceiros da Queijo da Alagoa, mas como todos os produtores de Alagoa. Alagoa, Renata, tem 138 produtores de queijo, produz, segundo o IBGE, 3 toneladas de queijo por dia. Então, assim, o nosso trabalho, graças a Deus, é um legado que nós estamos deixando para o município, mudou a vida das pessoas, beneficiou os produtores de queijo, né? Agregou valor ao queijo, e a gente trabalha para valorizar o produtor, reconhecer a importância do produtor, né? E manter viva essa tradição, essa cultura, essa história. Então, é muito gratificante poder ver todo o resultado do trabalho ao longo desses anos, né? Desde 2009, novembro de 2009. É muito bom. Osvaldo, e dentro dessas inúmeras, né, toneladas que vocês encaminham, que vocês comercializam e vendem, né? Quais estados, quais localizações, por exemplo, você sente que tem mais demandado, né? Alguma região mais específica, alguma história interessante para compartilhar aqui com a gente? Por incrível que pareça, eu vendo mais queijo para o paulista do que para o mineiro. Você acredita nisso? A gente acredita, aqui a gente ama. São Paulo é o estado, pelo nosso e-commerce, é o estado que mais adquire o nosso queijo, é São Paulo. Em segundo lugar, Minas Gerais. E em terceiro lugar, Rio de Janeiro, né? Então eu vendo mais queijo para os paulistas do que para os próprios mineiros, né? Tem uma história engraçada, vou contar rapidinho, Renata. Eu sempre quis vender queijo em Belo Horizonte, que BH é a capital de Minas Gerais, né? E eu ligava lá no começo, Renata, e ninguém conhecia Alagoa. Todo mundo pensava que era Alagoas. Quando eu falo Alagoa, todo mundo já imagina o estado de Alagoas. Mas não é. É Alagoa no singular, né? Sul de Minas. Alagoa é a mais alta das terras altas da Mantiqueira e está na região do Caminho Velho da Estrada Real. Aí todo mundo pensava em Escanastra, Cerro, Araxá. Então, quando nós participamos em 2013 do prêmio da Fundação Dom Cabral e do Diário do Comércio, aí nós ganhamos o prêmio lá em BH, foi o primeiro prêmio que nós ganhamos, empreendedorismo e inovação, lá na Fundação Dom Cabral, em Parque de Nova Lima, ali em BH. Aí o que aconteceu? Saiu meia página de jornal do Diário do Comércio e nós demos entrevista para a Rádio Itatiaia. Na semana seguinte eu consegui vender para o primeiro cliente revenda e hoje nós temos vários revendedores lá em BH, em Belo Horizonte, tem o nosso queijo lá também. Muito interessante essa história, né? São essas histórias que acabam fomentando e promovendo e dando mais gás ainda, eu imagino, para você e todos os que são seus parceiros, né? Eu falei, como boa filha de mineiro e também aqui de São Paulo, eu sou apaixonada por queijo, toda a minha família. Ontem, inclusive, comprei 2, e um que eu adoro, aquele desfiado, enfim, de vocês, queijo de Minas, né? Não tenho o que falar. Agora, destacando um pouco, né, também esses próximos projetos de vocês, Osvaldo, onde vocês pretendem aí focar no ano de 2023, o que vocês pretendem promover, né, de novidade, de revolução, de transformação, porque é um constante progresso, né, e processo, eu imagino. Verdade, verdade. Antes de falar do futuro, eu só vou falar do presente, né? Como novembro de 2009, nós estamos completando agora, em 2022, mais um ano de vida. Então, para os telespectadores aí do programa Bem da Terra, do canal Terra Viva, tá disponível até amanhã um cupom de desconto. Quem usar o cupom de desconto Queijo da Lagoa MG, né, é igual ao nosso Instagram. Nosso Instagram é @Queijo da Lagoa MG. Se tirar o arroba, vai virar o cupom de desconto, né, no nosso site. Não erre, queijodalagoa.com.br, tá? Vou repetir, o cupom de desconto é Queijo da Lagoa MG e o nosso site, não erre, é queijodalagoa.com.br. E agora, Renata, falando de futuro, recentemente Deus se preparou de nós adquirirmos um imóvel perto da cidade, 600 metros da cidade, é zona rural, é o Vale das Araucárias. E nesse sítio a gente pretende fazer futuramente, se Deus quiser, a nova loja. Pretendemos iniciar a construção em 2023, né? E nessa nova loja, além da loja, vai ter um entreposto, onde a gente vai beneficiar o queijo, embalar, expedir, né? E lá também vai ter área administrativa, se Deus quiser. E também futuramente, mais para frente ainda,
uma queijaria escola. A gente tem muita demanda de cursos, pessoas que querem aprender a fazer o queijo, né? E também para o turista vir e poder também ter essa vivência de saber fazer o queijo, aprender como é que faz, passar um dia com a gente e ter essa experiência também. Então, para o futuro, a gente tem a intenção de fazer a nova loja e também futuramente uma queijaria escola. Excelente, porque com toda essa sabedoria, esse empreendedorismo, né, essa paixão aí pelo negócio e como fazer um bom queijo mineiro, com certeza você tem que passar isso para frente para outros aí que venham, né, outros empreendedores, estudantes, o pessoal envolvido de fato nessa cadeia produtiva tão envolvente que é o leite, que é o nosso queijo. Então, parabéns novamente aí pelo trabalho de vocês, que tenham mais e mais reconhecimentos. E estamos aqui num canal sempre aberto a todos vocês. Tá bom, Osvaldo? Um grande abraço e excelente terça-feira. E aguardamos o queijo aqui, viu? Para nossa redação. Imensamente agradecido, Renata. Você vai receber em breve aí, se Deus quiser. Um beijão. Tchau, tchau. Abraço, com Deus. Tchau, tchau. Tchau.